Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com os irmãos. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 9. Hoje é o nosso 16º estudo da segunda carta aos Coríntios. O tema é princípios para a contribuição cristã. Nós começamos a estudar sobre dinheiro aqui na igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, de 1 a 7. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me englorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Juntos, o verso 6. E a isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Ó Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que nós não saiamos daqui, ó Pai, cheio de dúvidas, mas que nós saiamos daqui, ó Pai, com a nossa mente mais clara a respeito da contribuição. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos aqui na quinta-feira retrasada, primeiro, que contribuir para a obra do Senhor é uma graça. Depois nós vimos que contribuir para a obra do Senhor é uma graça, tanto para o rico quanto para o pobre. Nós vimos aqui que contribuir é algo que deve ser voluntário. Quarto, nós vimos aqui que consagração e contribuição andam juntos. Ou seja, eu pertenço ao Senhor, logo contribuo para a obra do Senhor. Nós vimos aqui que contribuição é uma prova de amor. Amor aos irmãos e amor ao Senhor. Nós vimos também aqui que nós não devemos ficar apenas nas promessas do tipo, quem sabe, talvez, pode ser, semana que vem eu contribuo. Ou senão eu vou contribuir, pode contar, mas na hora H você não comparece. Sétimo, nós vimos também que nós não devemos fazer bobagem no que diz respeito à contribuição. Ou seja, nós não devemos fazer loucura, dando aquilo que nós não temos, ou vendendo um carro, ou vendendo uma televisão, ou vendendo algum objeto, para doar este dinheiro. Isso é bobagem, isso é loucura, isso não é bíblico, nós não devemos fazer. Quinta-feira passada, nós vimos qual foi a postura de Paulo com relação a recolher as ofertas. Nós vimos que Paulo demonstrou
tanto temor quanto precaução no trato com o dinheiro da igreja. Primeiro, Paulo resolveu que ele não iria pessoalmente à igreja de Corinto buscar a oferta. Segundo, Paulo fez um apelo para que uma pessoa de confiança dele fosse buscar as ofertas. Vimos também que Paulo não só designou Tito, mas ele formou uma comissão para buscar as ofertas. E nós vimos que entre esses comissionados por Paulo, 2 eram conhecidos pelas igrejas da Bereia, Tessalônica e Filipos. Ou seja, a igreja escolheu, deu o nome para Paulo e Paulo deu o aval. Nós vimos que todos aqueles que se colocaram à disposição para ir até Corinto, buscar a oferta, todos eles eram voluntários. Ninguém estava ganhando absolutamente nada. Nós vimos que eles foram eleitos pela igreja. E vocês se lembram do significado da palavra eleitos na língua grega? Levantar e apontar. Ou seja, os irmãos da igreja levantaram a mão, apontaram e disseram: esse. A palavra eleger significa isso. Naquela época não tinha ainda urna eletrônica. Então era assim. Fulano, Beltrano, a própria igreja. Nós vimos que eram homens experimentados, ou seja, eles eram conhecidos dentro da comunidade. Eram homens de conduta ilibada, eram homens honestos. E nós vimos também que eles eram obreiros de Deus. Hoje nós continuaremos expondo sobre oferta na igreja. Nós não podemos esquecer que Paulo começou esse assunto no capítulo 8. Ele vai tratar também no capítulo de número 9. A primeira coisa que o texto deixa claro aqui, que oferta é algo tão básico que nem precisaria de ser tratado na igreja. Deixa eu repetir. Oferta é um assunto tão básico que nem precisaria ser tratado na igreja. Olha comigo aí, por gentileza, o verso 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, aqui os pobres da Judéia, é desnecessário escrever-vos. Irmãos, é interessante que o mesmo Paulo que diz que a contribuição é algo tão básico que deveria ser desnecessário escrever ou pedir contribuição, mas o apóstolo Paulo escreve 2 capítulos falando sobre esse assunto. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não somos sensíveis o suficiente para entender algo tão básico quanto a questão da contribuição para a manutenção da igreja e para a manutenção dos necessitados da igreja. Por isso que Paulo escreveu 2 capítulos. Por isso que muitos pastores precisam de usar o púlpito para encorajar os crentes a contribuírem para a obra de Deus. Não deve ser muito o meu caso, né? Acho que raramente eu falo sobre isso. Irmãos, como o nosso coração costuma ser duro demais, é necessário que nós falemos sobre este assunto, para que o Espírito de Deus possa amaciá-lo, né? Irmãos, por que não precisaria falar sobre oferta na igreja? Primeiro, porque é uma necessidade urgentíssima da igreja. Toda igreja tem pessoas que precisam de ajuda. Se não tem na igreja, tem alguém fora da igreja que a igreja deveria levar ajuda até ela. Olha o verso de número 1 aí.
ora quanto à assistência a favor dos santos, ou seja, dos necessitados. Aquela região da Judéia estava passando uma eucaristia. Eles estavam passando literalmente fome. Um tal de Ágapo havia profetizado que haveria fome naquele lugar. Paulo, quando esteve com Pedro, João e Tiago, eles deixaram bem claro para Paulo: vá pregar aos gentios, mas não se esqueça dos pobres. Irmãos, santos aqui não significa, perfeitos. Significa pessoas que foram separadas do mundo e agora são pessoas de Deus. Fazem parte do povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Irmãos, tem um texto que todos nós deveríamos decorá-lo. Aquele que diz: enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo de número 8. Segunda coisa, irmãos, os santos aqui citados são os crentes da Judéia, eu já disse isso. Da onde veio o evangelho, irmãos? Da região da Judéia. E Paulo havia dado uma orientação aos crentes. Que orientação é essa, irmãos? Olha, nós recebemos os benefícios espirituais dos judeus. Eles receberam a lei, eles preservaram os oráculos de Deus, dos judeus vieram os profetas, dos judeus vieram o Messias, dos judeus vieram os apóstolos. Em Jerusalém, o Espírito Santo desceu, ou seja, nós herdamos bênçãos espirituais dos judeus. Então, nós precisamos também servi-los com os nossos bens materiais. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo de número 27. Outra coisa, irmãos, os crentes ali, e aqui, eu não sei se vocês perceberam, no verso 2, está dizendo assim: porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me englorio junto aos macedônios, dizendo que Acaia era a região onde Corinto ficava. Corinto era a capital da Acaia, era uma região muito mais rica. E esses crentes aqui de Corinto, eles eram meio insensíveis, eles estavam demorando muito a contribuir. Eles tinham feito a promessa há 1 ano atrás, mas ainda não tinha dado a oferta. Irmão, você já teve que lidar com gente que fica assim com você: ó, eu estou devendo você, mas não esqueci não, pode ficar tranquilo, o dinheiro está guardado. Ó, eu não esqueci não, ó, você vai receber 1, 2, 3, 4, 5 meses. Rapaz, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo, rapaz. Ó, dinheiro na minha mão, é na mão de Deus, pode ficar tranquilo, mas não paga nunca. A igreja de Corinto era mais ou menos assim: Paulo, pode ficar tranquilo, Paulo. O dinheiro vai chegar, mas não chegava nunca. Paulo, ó, está tudo aqui no jeito, ó. E às vezes a gente esquece, mas nesse caso não foi esquecimento, não. Nós reunimos o conselho, tem um mês já, Pedro, mais ou menos, né? Quase um mês. Nós decidimos dar uma oferta de R$1.000 para os Gideões, não foi? Mas nós esquecemos. Eu lembrei, que dia, Márcio, que eu tive com você, Márcio? Terça? Terça, e falei com a Rita. O dinheiro já está no jeito para pegar, viu, Márcio? Mas nós descuidamos aí, deveríamos ter saído ali e ligado para a Rita e para o Márcio. Às vezes a gente descuida. Irmãos, os irmãos estavam precisando de quê? De comida. Eles não podiam esperar. Eles não estavam esperando iPhone, smartphone. É comida. E não tem como ficar esperando, não, irmão. Tem que ser o mais rápido possível. É pecado, irmãos, você prometer e não contribuir. Nós temos que reconhecer, irmãos, que as pessoas precisam. E outra coisa, irmãos, quando nós oferecemos ajuda e nós não ajudamos, isso pode gerar um certo trauma nas pessoas. Que trauma é esse? Se eu não posso acreditar na igreja, nos irmãos,
Imagine os de fora. Então, nós temos que ter sensibilidade. Segunda coisa, irmãos, uma igreja generosa, ela estimula outras igrejas a agir também de forma generosa. Olha o verso 2. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me englorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Presta atenção aqui, irmãos. Paulo, quando pregou aos macedônios, Bereia, Tessalônica e Filipos, Paulo disse, a igreja de Corinto já prontificou em doar. Eles vão doar. O que aconteceu com os irmãos de Filipos, de Tessalônica e de Bereia? Eles ficaram empolgados também. Só que Paulo recebeu a oferta dos macedônios antes de receber de Corinto. E nós sabemos que os irmãos da Macedônia eram muito pobres. Vocês se lembram que eles rogaram a Paulo, pediram a Paulo, pelo amor de Deus, deixa nós contribuirmos. E mais, eles deram além do que eles podiam. E deram também a si mesmos. Então, Paulo está dizendo para os coríntios que o bom testemunho contagia. Irmãos, quando as pessoas ficam sabendo que nós somos generosos, que nós somos bondosos, de certa forma, isso estimula outras pessoas a agirem da mesma forma. Hebreus vai dizer para nós, 10:4, consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, quando você fala, mas não faz, você não tem autoridade. E olha, sem me gabar aqui, pelo amor de Deus, mas todas as vezes que eu falo de qualquer tipo de oferta, eu sou o primeiro, já chego com a oferta aqui para entregar para a pessoa responsável. Porque senão eu perco toda a autoridade. Então, quando nós falamos e não fazemos, nós perdemos a autoridade. Tem uma coisa que muitos pais fazem aqui na nossa igreja, e eu acho lindo, é pedir os filhos, ainda criança, para trazer o dízimo e colocar aqui no gasofilaço. Vários pais já disseram para mim, estou ensinando desde cedo os meus filhos a serem fiéis. Eu não sei se vocês perceberam, costuma dar mais criança aqui trazendo dízimo do que adulto. Eu não mando ninguém nem em casa, porque os meus meninos são tudo adultos, né? Então vem eu mesmo. Mas, quando a netinha estiver no jeito, eu vou pedir ela para trazer. E ela vai ficar toda, que vai trazer dos pais e vai trazer dos avós. E traz no Márcio da Graça também, pronto aí, vai ficar mais dizimista da igreja, pronto, a nossa neta não é graça. Irmãos, lembre-se que o alvo de Paulo aqui é estimular a igreja de Corinto a cumprir a palavra, hein? Irmãos, eu queria, não sei se o meu tempo vai ajudar, mas qualquer coisa eu peço paciência aos irmãos para ficar uns 5 minutos a mais hoje. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, por favor. O texto é um pouquinho comprido, mas é necessário que leiamos este texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 3 a 9. Capítulo 1, 3 a 9. Olha aí, irmãos. Não, do versículo 2 a 9. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé. Não era uma fé apenas verbalizada. Segundo, da abnegação do vosso amor. Terceiro, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição.
porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Agora preste atenção, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, aqui é Jesus, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Acaia. Irmãos, onde ficava Corinto? Na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo dizendo que a igreja de Tessalônica, que era pobre, que estava passando por lutas e dificuldades, era um referencial para todas as demais igrejas. Irmãos, se o pessoal escrevesse a respeito do Vale do Sol assim, que bênção, hein? Que coisa maravilhosa. Terceiro, irmãos, quando a igreja é avarenta, o pastor passa vergonha. O pastor passa vergonha. A gente fala assim, pode deixar, irmã, que a gente vai, te ajudar. Aí a gente não ajuda, pronto. Ao carão. Olha o que Paulo diz aí, irmãos, do verso 3 a 5. Contudo, enviei os irmãos, para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, ou seja, na questão da oferta, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesse preparado. Paulo, pode ir que eles estão preparados. Eles são generosos, pode ir. A Paulo, cuidado aí. Verso 4. Para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontre desapercebidos, não fiquemos nós o quê? Envergonhados. Para que não dizer vós, quanto a esta confiança. Verso 5. Porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta, como expressão de generosidade e não de avareza. Primeiro, irmãos, Paulo tinha um medo que a oferta fosse pífia, ou seja, muito pequenininha, que não desse para pagar nem o capim do jumento. Porque se fosse de carro, a gasolina, né? Naquela época não tinha carro também, não. E não tinha Pix. Então, Paulo tinha esse medo, irmãos, de chegar lá e perceber que a oferta seria uma miséria. Olha o que diz aí. E vos encontre desapercebidos. Paulo está sendo polido aqui, irmãos. Paulo está sendo educado, mas Paulo está querendo dar uma cutucada boa aqui neles. Agora, irmãos, o que Paulo está dizendo, entre outras palavras? Não basta disposição, é preciso ação. Não somos o que prometemos, nós somos aquilo que fazemos. Nós não somos aquilo que prometemos, nós somos aquilo que fazemos. Irmãos, alguém já ouviu em algum casamento, quando a gente fala aquelas palavras bonitas, alguém falar assim, não? Todo mundo fala o quê? Sim. Doido para acabar a cerimônia e rapar fora. Eu ainda não tive a coragem, mas um dia eu vou perguntar. Você vai tolerar essa mulher quando ela tiver TPM, tiver enjoada? Você vai tolerar este homem quando ele chegar com chulé, metendo pesão no sofá? Você vai continuar amando e admirando quando a caixa deste homem descer aqui para baixo e crescer?
Você vai continuar amando essa mulher quando você perceber que de manhã tem mau hálito? Essas perguntas que a gente faz, pelo amor de Deus, essa aí é muito... Você pode ver que eu não repito, não, eu mudo um pouquinho. Porque não dá, essas mesmas perguntas, na saúde e na doença. Já começa agorando, vai adoecer, entendeu? Já começa agorando. Não. Entendeu? Tem que fazer as perguntas boas, entendeu? Você promete mostrar para ela o seu contra-cheque, quanto você ganha? E você, mulher, você promete não gastar mais que o seu marido ganha? Você promete tratar com respeito o cartão de crédito dele? Você promete avisar a mulher quando você for sair para o futebol? Você promete dar o número da senha do seu celular para ele, do computador? Para ela? É assim. Então, quem está pensando que eu celebrar o casamento dele já fica esperando aí. Entendeu? Fica aguardando. Irmãos. E outra coisa, Paulo ensina que a contribuição deve ser metódica. O que significa isso, irmãos? Diligente, no dia certo, na hora certa. Olha o verso 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparassem de antemão. Irmãos, Paulo, quando fala de oferta, ele diz que tem que ser periódica, no primeiro dia da semana, tem que ser pessoal, cada um de vós, tem que ser previdente, põe à parte, tem que ser proporcional, conforme a sua prosperidade, e tem que ser fiel, dê aquilo que tem que ser dado. Alguém falou assim, eu só dou oferta depois que sobra tudo. Não dá para sobrar não, irmão. Tanto que nós ganhamos aqui, pelo menos a maioria, não dá para sobrar. Se eu for esperar sobrar para dar oferta e dízimo, não tem. E pior, se vocês se esperarem também, eu não recebo meu salário de pastor no fim do mês. Então, vocês fazem favor de não esperar. Entendeu? O Lúcio está rindo, ele também não recebe desde evangelista, não. Entendeu? Tá. É assim. Depois que eu pagar minhas contas todas, se sobrar, eu dou. Resto? Que isso, gente? Outra coisa, a contribuição deve ser generosa. Olha aí, o verso 5. A vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto, como expressão de quê? Generosidade, não de avareza. Irmãos, eu queria que, quem está lá, o Gabriel? Gabriel, projete para a gente, por favor. 1 João 3,16. Quase todos nós conhecemos, mas vamos projetar aí. Vamos ler, vamos lá? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Se você ler um pouquinho antes, você vai lá, vai ver o texto. Se alguém diz que ama e vê o seu irmão padecer necessidade e não ajuda, esse irmão é mentiroso. Outra coisa, irmãos, Paulo vai ensinar para a gente agora no versículos 6 e 7, que nós colhemos o que nós plantamos. Isso é uma lei da agricultura e uma lei espiritual. Irmãos, se nós quisermos colher milho, nós temos que plantar milho. Agora, preste atenção, isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Irmãos, Paulo usa aqui uma analogia que vale tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual. Primeiro, é o princípio da proporção. Irmãos, se nós semearmos um campo de 1 hectare, com certeza nós iremos colher mais do que se nós semearmos 100 metros quadrados. Se nós semearmos com a distância de 20 centímetros o milho, no espaçamento de 90 entre linhas, nós teremos uma colheita muito mais abundante do que se nós colocarmos uma semente aqui, outra ao meio, daqui 1 metro, depois outro meio, e por aí em diante. É uma coisa básica. Mas, por outro lado, não adianta nós pegarmos, enchermos a mão de milho, jogarmos em uma cova só, nós não iremos produzir nada.
Por isso que ela é proporcional e metódica. Não tem que ter rompantes. Ela tem que ser feita de forma proporcional. Irmãos, dinheiro é uma semente. E você tem que decidir se você vai semear ou se você vai armazenar. Eu sugiro que você faça os dois, se puder. Agora, uma coisa muito simples, irmãos. A semente que dá fruto é a que nós semeamos ou a que nós comemos? A que nós comemos. Então, irmãos, a gente tem que ter isso na mente. Agora, qual que é o problema, irmãos? Contextos igual este aqui. É que este texto muitas vezes é tirado do contexto. E eu vou ler esse texto aqui como se eu fosse um pastor neopentecostal. Ele iria assim, ler. Afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Você tem que ofertar para a obra de Deus, irmãos. Você tem que dar o máximo que você puder. Você tem que dar 90% daquilo que você ganha. Você tem que dar o seu carro, sua casa, para que você possa ter uma colheita abundante. Aleluia! Ninguém nem ajuda, nem quando eu estou falando sério, quando mais eu estou brincando, né? Ninguém ajuda. Agora, preste atenção. O contexto anterior, que nós não podemos contribuir de forma irresponsável, dando aquilo que nós não temos. Mas olha o contexto imediato aqui, ó, o versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Tem um contexto aqui, irmãos. Não está dizendo que é a base da pressão psicológica. Nem está dizendo que você tem que dar tudo que você tem. Diz que você tem que dar com alegria. Uma pessoa pode dar 10 reais com alegria e 100 com tristeza. Não é verdade que dá 100, fica mais triste mesmo, né? Mas você pode dar 10 chateado e dar 1000 com alegria. Entendeu? Irmãos, eu separei alguns versículos aqui. Primeiro, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Eu creio em tudo isso, irmãos. Em tudo isso. E tem gente, cá para nós, não é você não, nem eu. Tem gente que, ó, meu Deus do céu. Sabe aquela máquina de moer carne? Você aperta a carne sai no meio aqui. Nem assim sai. O sujeito não toca campainha, senão toca campainha assim. Ele tecla assim, ó. Bicho é assim, ó. Mas é assim. Mas é assim, pai, o danado. Agora, irmãos, tem o princípio da doação e tem o princípio da motivação. Já li, vou ler de novo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, a oferta não deve ser uma obrigação imposta, mas uma ação voluntária. Agora eu quero explicar para você. Se você não trabalhar o seu coração, você vai usar as minhas palavras aqui para se defender na hora de não dar nada. Ofertar é uma decisão sua. Ai, quando Deus tocar o meu coração, eu dou. Vai nessa. Ô, gente, eu sou crente, sou discípulo de Jesus. Jesus mandou fazer isso. Quando é para fazer, eu tenho que ter o coração tocado, ué. Mas não faz sentido, não, ué. Eu conheço gente demais. Olha, eu estou precisando fazer tal coisa, mas Deus ainda não tocou meu coração. Ô Zé, ô Dona Maria, você vai morrer sem ser tocado.
Você vai chegar aos 70, 80, 90 anos, não vai ser tocado, não. Olha, quando Deus me tocar, eu vou perdoar fulano. A Bíblia não diz que é quando Deus tocar. A Bíblia manda você perdoar, ué. Irmãos, pensa comigo. Isso é uma questão de lógica. Se perdoar fosse um sentimento, Jesus não nos mandaria perdoar. É decisão, sabia disso? O raciocínio é lógico. Se for sentimento, ele não seria mandamento. Porque dependia de... É igual amar. Amar não é sentimento, é decisão. Que seja duro, que seja eterno enquanto dure. Isso não é coisa de Deus. Dura porque é eterno. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. Então a gente tem que parar com essas coisinhas de achar que tudo é sentimento. Tudo é sentimento. Ô, gente, até na hora de arrumar uma namorada, a gente pode pensar só sentimento, não. Ai, meu Deus, eu senti uma coisa batendo diferente em mim aqui. Ah, é ela. Não tem juízo, não trabalha, não estuda, não limpa a casa. Ah, essa mulher é para casar, não, gente. Está ficando doido? Ai, aquele rapaz ali, nossa, ele é lindo. Não procura gato, procura ovelha. Entendeu? Gato arranha. Entendeu? Gato arranha. Ovelha. Talvez não é aquela belezura toda, mas é ovelha, é boa gente. Vai no gatão, você vai se dar mal. Entendeu? Ovelha. Você fica escolhendo demais aí, ovelha. Entendeu? Quer que põe legenda? Quer fazer um PowerPoint para nós aí? Não precisa não, né? Irmãos, a contribuição não pode ser por pressão, mas por compulsão. Deus se importa não apenas com a nossa contribuição, mas com a nossa motivação. Diz que Deus se agradou da oferta de Abel e também de Abel, do passo que Deus não se agradou nem de Caim, nem de suas ofertas. Irmãos, os fariseus davam esmolas? Davam, mas diz o texto que Deus não se agradava, por quê? Eles faziam propaganda. Ananias e Safira. A oferta não pode ser dada com tristeza, mas com alegria. Agora, irmãos, é possível nós contribuirmos por pressão, por apelo emocional? É claro que é. Mas, não funciona não. Funciona para a igreja, nós vamos ter o dinheiro, mas para você que Deus não funciona nada. Entendeu? Nada, dica de nada. Então, não podemos, irmãos. Alguém conhece uma palavra que Jesus não está escrita em nenhum evangelho, mas segundo Paulo, Jesus disse. Alguém sabe? Uma palavra que Paulo diz que Jesus disse, mas não está em nenhum evangelho. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo recebeu isso por tradição, com certeza. Eu acho que é Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, eu queria terminar nesses 7, 8 minutos que eu tenho, 6 minutos que eu tenho, falando sobre uma senhora muito pobre, que deu 2 moedas, mas ela só tinha 2 moedas. O que ela deu corresponde a 1,36 avos de 1 denário. Então, nós vamos pegar aí R$70, dividir por 36, dá menos de R$2, não é isso? Dá 1 ponto alguma coisa. Alguém tem um celular, com certeza você tem. Entendeu? Deve estar escondido. Faz a conta aí. 70 dividido por 36, dá 1 ponto alguma coisa. 1,7 alguma coisa aí. Pode ser que eu estou errado, mas dá mais ou menos isso. 1,9? Estou ruim de matemática, então não. Ela deu 1,90. 1,90. E as pessoas
doavam muito dinheiro, muito dinheiro. Diz que Jesus olhou aquela viúva e disse que ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo que ela tinha. R$1,90 aí dá para comprar 2 pães nas padarias da periferia. No centro não dá, não, mas nas padarias, nos cantos, dá. Eu vou fazer até propaganda, a padaria do Ailton lá perto de casa, dá. Dá para comprar 2. Pergunta, irmãos. Essa mulher, essa viúva pobre, semeou? Semeou. E a colheita dela é conhecida? No mundo inteiro. Inclusive, nós acabamos de falar sobre ela. Já pensou? Karine, você chegando na glória lá. Seja bem-vinda, Karine. Oh! Já ouviu falar na viúva pobre? Aquela ali, ó. Aquele ali veio para o céu, mas aquele era miserável. No velório de John Rockefeller. John Rockefeller foi o primeiro homem a juntar $1 bilhão. Até hoje tem a Fundação Rockefeller, que patrocina muita bobagem por aí, infelizmente. Perguntaram para o contador de John Rockefeller quanto que ele deixou. Aí o contador, de forma sarcástica, respondeu: ele deixou tudo, não levou nada, não. Guarda essa. Se você for no velório um dia, alguém perguntar, você conhecia fulano, tinha muito. Ele deixou o que? Você fala, deixou tudo, não levou nada, não. Segundo alguns biógrafos de John Rockefeller, ele deve ter morrido com mais de 90 anos. Com 70 anos, e ele era evangélico, com 70 anos, ele resolveu abrir a mão, ser mais generoso. E segundo ele, John Rockefeller, até no dia da sua morte, foram os melhores dias da vida dele. Perguntaram para ele, defina pobre. Ele disse assim, aquele que só tem dinheiro. Aquele que só tem dinheiro. Ele construiu dezenas de hospitais, construiu várias igrejas, sustentou vários missionários. Então, irmãos, ninguém perde por ser generoso. Ninguém perde por ser fiel a Deus. Deus honra todos aqueles que o honram. Você pode ter certeza disso. Seja generoso o máximo que você puder, com responsabilidade. Você não vai perder absolutamente nada. Agora, irmãos, você tem que lutar com uma natureza, com a natureza pecaminosa que habita em você. Eu vou contar uma experiência minha. Parece até brincadeira, mas foi verdade. Cheguei em São Miguel do Anta, um homem muito gente boa. Toda vez que a gente vai lá e dá alguma coisa, é uma paçoca, é um doce, é uma pimenta, é uma fruta, alguma coisa. E ele me deu 3 bombons. Mas o bombom era menor do que o sonho de valsa. A embalagem eu não conhecia. Logo eu pensei o quê? Esse bombom não deve ser o quê? Bom. Não deve ser bom. Coloquei no bolso. De lá eu vim para cá, Dona Luzia. Tinha uma reunião aqui, eu cheguei mais tarde um pouco. Eu peguei os 3 bombons, guardei um e dei para uma menina um e para outra menina outro. Lá para as tantas eu resolvi comer um bombom. Gente do céu, quando eu olhei, cacau show. E a hora que eu pus o bombom na boca, aqui, tem até grudor, tão bom. Mas não é que eu fui andando atrás das meninas, para ver se as meninas deixaram em cima da mesa e eu pegar de novo, não. Eu estou assim, não vou roubar da menina, mas se ela deixar na mesa, eu pego. Mas a menina não largou o bombom de jeito nenhum, as duas. Mas não largou de jeito nenhum. Você está rindo? Acontece com você também, Zé. Entendeu? E o homem nunca mais levou bombom para mim, rapaz, castigo. Eu já joguei ponto para ele, fala que vai levar e não leva. Ele chega com paçoquinha, ele chega com outra coisa, mas bombom não vai. Acabou, depois dessa eu tenho que ir embora mesmo. Vamos orar, gente? Irmão, se eu fizer um apelo aqui, quem é pão duro, vem aqui à frente. Quem vai vir? Ninguém, claro que não. Mas se eu fizer assim, quem quiser aumento de salário,
Vou fazer uma oração. Todo mundo vem. Quem quer um aumento de generosidade? Até eu vou. Eu desço lá embaixo e peço outro para subir para cá orar. Entendeu? Ô, Brian. Isso. Quem vai orar aqui? Brian, vem cá, Brian, ora aqui. Se você estiver passando em frente à padaria modelo, se você for comer um salgado, você só tem 5. E você vê alguém que está precisando mais do que você, evite algumas calorias, entendeu? Evite algumas calorias. Pague para ele. Para ele. E vai embora para casa e coma uma fruta. A paz do Senhor, irmãos, vamos orar Amém. agora? Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos, Pai, de estudar mais uma vez o livro de Coríntios, meu Deus. Muito obrigado pelo ensinamento que o Senhor está ministrando em nossos corações a cada quinta, Pai. E dessa vez foram falar, meu Deus, da oferta, meu Deus, da ajuda, meu Deus, que nós, enquanto servos do Senhor, temos que dar, meu Deus, ao próximo e também à obra do Senhor. Meu Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor tire de nós o coração de pedra, meu Deus, essa amargura de não querer dizimar, de ofertar, de ajudar o irmão que passa necessidade, e que o Senhor possa nos dar, meu Deus, um coração de carne. Meu Deus, eu sei que muitas vezes nós pensamos que nós não temos tempo, nós não temos condições suficientes para ajudar o próximo, mas, Senhor, o Senhor não pensou duas vezes antes de entregar Jesus para nos salvar, meu Deus. Aquele sangue derramado na cruz, meu Deus, foi a oferta, meu Deus, pelo pecado, meu Deus. Nós somos salvos e remidos pelo Senhor, meu Deus. Que nós podemos, meu Deus, derramar esse amor também na vida do próximo, Pai. Meu Deus, eu te peço, eu posso abençoar, meu Deus, o restante da nossa noite, meu Pai, que o Senhor possa nos dar um resto de semana abençoados, meu Deus, na Tua presença, e que essa palavra que nós estudamos essa noite possa continuar, meu Deus, trabalhando no nosso coração, possa continuando, meu Deus, fazendo nós refletir, meu Deus. É o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.